Como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre as finanças em relação à nossa família. Amém? Não que nós não entendamos, mas o primeiro passo que a gente tem que abordar aqui é que a família, ela é nossa. Amém? A família não é minha, a família não é dos pastores. E nós, como corpo de Cristo, nós comungamos dessa mesma família. Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele sem nós continua sendo Deus governando sobre todas as coisas. Ele sem nós continua sendo onipotente, onipresente e onisciente, são um dos seus atributos, né? Mas nós, sem Ele, nós não somos nada. Tem um louvor do Davi Sasser, se não me falha a memória, às vezes falha, né? Que diz assim que até o desejo, né, Karen? Acho que o Davi Sasser, de te adorar vem de ti. Eu sei que é trazendo a arca. Até o desejo que você teve de vir aqui, de estar aqui conosco, né? Porque a família é nossa, o pai é nosso, o pão é nosso. Até esse desejo vem dele. E sem ele, nós nada. E quando eu leio nada, é nada podemos fazer. Porque em nós habita o Deus triuno e Ele opera através de nós esse poder. O poder não é nosso, ok? Ele nos deu poder, diz o evangelista, para pisar serpentes e escorpiões. Então o poder não é meu, o poder é dele, é uma dádiva, ok? Por que tem ali o item 13º? Porque há uns 3 domingos atrás nós falamos um pouquinho sobre finanças em relação a nós mesmos, né? O eu particular de cada um. E agora ali o item diz assim: cuide de sua família. Por que de? Porque é algo, não é da sua família. É de algo, é de alguma coisa, é de alguma pessoa. Ok? Então cuide da sua família. E nós vemos o texto ali quando Paulo escreve a primeira carta ao seu súdito, né? Ao seu discípulo Timóteo, o capítulo 5 e o verso 8. Você que está marcando, depois se você quiser me dar o seu zap, o seu e-mail, eu mando para vocês esses banners, tá? E diz assim: se alguém não fizer provisões para os seus próprios, e especialmente para os membros da sua família, tem o quê? Repudiado a fé. Alguém tem João Ferreira de Almeida aí que pode ler para mim? Ou está escuro? Senão eu procuro aqui na minha. Ou uma outra tradução. Por favor. Dos seus. Tá assim também? Nós cuidamos das coisas de Deus como mordomos, né? Mas na minha opinião, né? Que pode não ser a sua, tem os profetas também maiores, mas uma das pessoas que mais experiência teve com Deus, eu creio que foi Paulo. Um dos homens mais viajados, mais explícitos na palavra, cidadão romano que cumpria a lei, que ganhou ali um título de judeu, né, Armando? Pelas suas prédicas, né, pelas suas palavras e aquilo que ele acompanhava. Ele dá uma instrução a um jovem. E o que ele diz, Fê? Mais uma vez, por favor. Pode ler as meninas também? Tá, ele fala que se alguém não cuida da sua própria casa, ele negou a fé e ele é pior do que o descrente. Por quê? Porque Timóteo ele também acompanhava os cultos. Timóteo acompanhava uma certa liturgia. Ele também acompanhava, ele também frequentava, não sei se uma estrutura igual essa, creio que não, mas casas. E ele tinha o quê? Ele tinha uma inspiração pelo episcopado. Não disse se ele foi ou não pastor, mas ele tinha um serviço sobre a vida dele. Isso quer dizer diáconos, né? Servos, diáconos com K. E ele traz o quê? Um trilho para este jovem.
Ele fala assim, ó: se você quiser cuidar das coisas do Senhor, ser um mordomo fiel, estar à mesa do Senhor, se você quiser ser um pastor, quiser ser um profeta, tiver alguma atribuição da ascensão do Cristo, você precisa cuidar da sua esposa. Até porque então ele não era casado, né? Timóteo, você tem que cuidar dos seus filhos, falando para ele. Você tem que cuidar da sua titia, da sua vovozinha. Por quê? Porque se você só estiver na igreja, glorificando, pulando, rodando, dando glória, cantando, isso é palha. Por quê? Porque você não cumpriu um princípio financeiro, que é cuidar da sua casa. Primeiro a sua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, a primeira instância, o cuidado é com a sua casa. Como que eu vou ajudar o Armando em certa área se eu estou negativo em certa área? Faz sentido? É loucura, no mínimo loucura, né? Eu não tenho para mim próprio e querer ajudar alguém. Se eu não tenho para mim, eu não consigo ajudar o outro, porque eu só dou aquilo que eu tenho, ok? Então, essa é a instrução que Paulo, ele dá a este jovem. E no item 14 está assim, se você quiser ler aqui comigo: construa herança para os seus filhos. Eu tenho um pastor muito amigo, há uns 10 anos atrás ele foi um exemplo para mim, uma referência para mim. Hoje ele é reconhecido como profeta. E ele falou um dia para mim assim: eu não compro casa. E eu fiquei meio, eu sou um cara meio chato, que quer saber por que 1 mais 1 é 2. Eu falei: mas por que você não compra a casa? Ele falou: porque minha morada não é aqui. Super espiritual, mega blaster, big, né? Ok, mas e se eu venho faltar amanhã? Faz sentido? Não deixo, não que isso seja, ok, o ícone dessa terra, ok, são as coisas básicas. Eu não vou deixar uma herança para os meus filhos e para minha esposa. Agora ainda mais, né, irmão? Negócio lá do... Faz sentido para você? A pessoa só pensa em si mesma. Eu falo que eu tenho que me esmerar, trabalhar para pelo menos ter mais um apartamento ou mais uma casa. Por quê? Aí fica um para Sabrina, quando eu não estiver mais nessa terra, né? Se eu conseguir chegar no céu, a luta é para chegar lá. E uma para o Henry. Um dia eu escutei assim de uma pessoa da minha família: eles que se virem, o que eu tinha que fazer eu já fiz, já coloquei no mundo. Você pediu para vir nessa terra, sim ou não? Alguém te colocou aqui, dá barato você não veio, né? Ninguém nasceu da barata aqui. Então você teve um progenitor que tem que deixar o que para você? Alguma coisa. Para o seu sustento. Para o seu sustento. Ok? Então, construa herança para os seus filhos. Nós já escutamos aqui, o pastor Alexandre já falou isso, que legado não é o que eu deixo para os meus filhos, mas é o que eu deixo nos meus filhos. Ética, educação, bom dia, boa noite, respeito a pai e mãe, pagar os seus tributos, não é assim? O que nós deixamos nele. Agora, nós temos que passar o bastão, né, para os nossos filhos. Nós temos que passar o bastão para os nossos filhos, né? Pelo menos eu tenho essa construção em mim, ok? Pode não ser a sua, mas eu penso dessa maneira: trabalhar, me esforçar para tentar deixar algumas coisas para os meus filhos, né? Até porque foi eu que os coloquei neste mundão de Deus. Aí o texto está em Provérbios, a parte A, Provérbios 13, 22, pode acompanhar ali também. O homem de bem deixa o que para os filhos? Herança. O homem de bem deixa herança aos seus filhos. Nem que for uma aposentadoria de um salário para a esposa comer, né, Adriano? Porque senão vai fazer o quê se falta hoje a pessoa? No item 15 aí: eduque financeiramente os seus filhos. Nós, como pais espirituais, como pastores, querendo ou não, você é Petra, né, uma lasca do Cristo. Você também é um pastor
Parafraseando, você precisa cuidar de pessoas. E o texto diz aqui, ó, eduque financeiramente os seus filhos. Eu conheço gente que tem bastante riqueza e o que o filho pede ele ganha. Nós já vimos aqui dentro dessa casa aqui. Um tem um tablet, iPhone. O outro também tem um tablet, iPhone, Mac, maçã. Os dois vêm para a igreja, ao invés de colocar uma Bíblia nas mãos dos filhos, coloca um tablet. É tablet. E nós falamos, né, de Jesus para nossos filhos, nós cremos na palavra, nós professamos uma conduta de fé, né? A Bíblia é a nossa fé, é a nossa regra de fé e conduta, né? A Bíblia é a nossa régua de medir. Só que nós não ensinamos eles como ganhar e nem guardar dinheiro. Faz sentido, irmão? Nós não ensinamos. Um dia minha filha veio pedir algo para mim, eu acho que era um tênis um pouco caro. E eu falei, filha, eu não tenho dinheiro para comprar isso para você. Papai pode comprar um conga, um chute. Você lembra, né? Amarrava assim, tinha umas cravas embaixo, preto. E ela falou assim, pai, o senhor nunca tem dinheiro? Aí eu falei, opa, preciso mudar alguns hábitos aqui dentro dessa casa. E eu comecei a instruir ela. Hoje ela cuida de uma cruz, ela tem uma cruz para levar, né? Vocês viram a cruz que ela leva, né? Eu falei, filha, você deve ter muito pecado, porque é o tamanho da sua cruz, né? E ela olha aquela menininha pequenininha. Está trabalhando, tá? Eu falei, filha, você precisa fazer alguma coisa. Pai, eu mando o currículo, não acho nada, não tem problema. Continua estudando, continua fazendo curso, continua fazendo suas coisas. E arruma um biquinho para fazer. E ela arrumou. Não é verdade? Por quê? Porque ela vai aprender a dar valor no dinheiro. Filho fala, pai, dá 100 reais, toma 100 reais, vai no shopping, vai no McDonald's. Ah, tô aqui, compra lá o tênis. Ela não vai saber lidar com... Quando ela se encontrar com a realidade da vida, ela começa a chorar e fica depressiva. Por quê? Porque esse mundão aí não é fácil não. É fácil para alguém aqui? Alguém aqui fica dormindo o dia todo e cai do céu o seu salário? Tem que trabalhar, não tem? Enfim, o pessoal aí, né? Tem que ir atrás, tem que correr atrás. Então eduque os seus filhos financeiramente. Pode descer um pouquinho para mim? Não sei se o Fábio estava ali, não sei se o pastor, por gentileza. É o item 15. Em Deuteronômio 6. Obrigado, pastor. Deuteronômio 6, 6 e 7, acompanha comigo ali, ó. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam onde? Em seu coração. Fala assim, em meu coração. Aí você pode perguntar para mim e falar assim, pastor, mas que coração? Até onde eu sei, o meu coração bombeia sangue. O coração é o músculo. Faz sentido? Mas aqui é uma figura de linguagem, ok? Coração é a nossa mente. É a sede das nossas emoções, ok? Então nós temos que embutir princípios dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos familiares, né? Educando financeiramente os nossos filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando levantar. Olha que interessante. Nós temos que educar os nossos filhos em casa, sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É interessante que ele usa quatro pilares aqui. Sentado, andando, que mais? Em casa e andando pelo caminho. Ele afere alguns verbos, né? Aquilo que nos dá destino, aquilo que nos traciona. O verbo é o que dá vida à oração, aquilo que nós fazemos, né? E o verbo para nós é o Espírito Santo. E nós às vezes só lembramos de falar até de Jesus no dia do santo culto. O domingo é do Senhor, né? O sábado, ok. E nós falamos, filhos, vamos para a igreja.
E eles, né? De novo, vamos para a igreja, vai. Aquela coisa chata, aquela coisa maciça, aquela coisa dolorosa. Por quê? Porque a gente não ora, a gente não lê a Bíblia com nossos filhos, a gente não assiste um programa educativo, seja financeiramente, seja o que for. Tem vários, a Cultura tem, a Canal 40 tem, enfim. Não falamos de política para os nossos filhos. E tem uns até que são mais espirituais, pastora, que falam assim, política é do diabo. A não ser que deu para ele, porque ele não tem nada. Nem a chave da casa ele não tem, ok? Aí nós só lembramos de falar, obrigado. Nós só lembramos de falar alguma coisa dos nossos filhos na quinta, que é dia de culto, né? Na quinta e no domingo. Aí nós chegamos, vai ficar aqui do meu lado. Fica quietinho aqui, belisca, puxa a orelha, dá cloque na criança. A criança vai querer voltar assim ou não? Eu cresci assim, eu era obrigado a estar dentro de um lugar igual esse, que nós chamamos de igreja. Agora, se nem as coisas materiais ou financeiras nós cogitamos ou nós falamos com nossos filhos, quanto mais as coisas eternas. A obrigação não é do pastor ensinar a minha filha, a obrigação sou eu, a obrigação é minha. Vamos mais. Agora vamos falar um pouquinho de finanças em relação a Deus. Pastor, pode subir um pouquinho para mim, por favor? Da próxima eu prometo que eu faço no PowerPoint, tá? Subir um pouquinho, pastor? Só para mim? Isto. Finanças em relação a Deus, trazendo à memória que isso aqui é uma raspinha, ok? Aparece não a palavra, mas o assunto, né? Finanças ou dinheiro, mais de 3.000 vezes na Bíblia, mais do que a palavra amor. Para a gente ver quão importante é essa área, né? Porque é um princípio, né? É um princípio. Reconheça que tudo vem dele. Meu pai conta uma experiência que ele teve com um amigo dele na antiga Valmet, hoje Valtra. E meu pai, ele é um daqueles caras, hoje mudou bastante, né? Um daqueles caras chato que todo dia fala de Jesus, no banheiro, na casa, na empresa, quer falar de Jesus pro gato, pro cachorro, pra vaca, né? Aqueles clientes meio chato. Hoje ele mudou um pouquinho, tá? Melhorou acho que uns 10%, mas melhorou. E tinha um gerente dele que ganhava muito bem, no tempo que a Valtra pagava muito bem. Né? Hoje não tem mais PL, baixaram da 1.000 para o Bradesco, o plano de saúde, baixaram tudo, não é só na Valmet não, na maioria das empresas. E ele falava de Jesus, que ele precisava de Jesus, que Jesus aqui dava um fôlego de vida para ele, aquele negócio todo, né? Que Deus enviou o filho dele para morrer no lugar dele, enfim. Aí ele falava para o meu pai dessa maneira, o gesto que ele fazia, falava, Jorginho Rato, meu pai tinha um dente torto, Jorginho Rato, o meu Deus é isso aqui, ó. Batia na carteira assim, filho. Meu Deus é isso aqui. Fazia isso com meu pai, Adriano, né? Ou dinheiro, né? Meu Deus é isso aqui. Aí meu pai abaixava a cabeça. E passou alguns anos, não me falo a memória, uns 5, 6 anos. Ele se arrebentou com o carro e ficou paraplégico, dependente de pessoas para cuidar dele, para colocar fralda nele. Aí a questão é que o Deus dele, que era o Mamon, não pode fazer nada por ele. E até onde eu sei, ele veio se converter depois de um grande tempo. Então, financeiramente falando, aqui a pessoa, né, reconheça que tudo vem dele. E um texto que a gente pode ler, ele está em 1 de Crônicas, né, das histórias ou das crônicas, o capítulo 29, o verso 11 e 12, eu vou ler para você, ou acompanhe ali. Teus, ó Senhor, são as grandezas, poder e glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há no céu e na terra, de quem que é? Sobrou nada para nós. A riqueza e a honra vem de quem? De ti. Tu dominas o reino, tu estás acima de tudo.
a riqueza e honra vem de ti. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a quem? Ao crente? Ao espírita? Ao Xoxonoé? O Buda, o espírito? Deus, ele dá riquezas e força a quem, pessoal? Quando o reconhece? A todos. Porque dinheiro é um princípio. Dinheiro é um princípio. Ok? Assim, para nós que conhecemos o Senhor e nos movemos por Ele através da palavra, dízimos e oferta é um princípio. Ou você cumpre o princípio e é abençoado, ou você não cumpre e faz com as suas forças. É um princípio. Eu já comentei aqui, eu acho que foi com o Armando, não sei. Eu nunca vi um judeu pobre. Ou ele tem uma loja de cortina, uma loja de colchão, mas ele tem alguma coisa, ele é empreendedor, porque a bênção está sobre eles. O apóstolo Paulo, não vou lembrar aqui a carta que ele escreve, a igreja que ele escreve, mas ele fala assim, que Deus dá semente a quem? Escutei aí, alguém falou. Se Deus dá semente é para quê? O que semeia. É a interpretação de texto, não é verdade? Quem que é o sujeito do texto? Deus. Deus dá semente ao que semeia e pão para quem? Para o que come. Você come pão? Aí, pastor, eu faço regime, mas você come alguma coisa de farinha, você come. É Deus que dá para você. É Deus que dá para você. Reconheça que tudo vem dele. O sapato que você está veio dele. A camisa que você está veio dele. A blusa que você está veio dele. A cueca que eu estou veio dele. Tudo veio dele. Ah, pastor, mas eu comprei. Ok, mas quem deu entendimento para me fazer a sua cueca? Deus. Faz sentido sim ou não? Nós lemos o texto que sem ele nós nada podemos fazer. E nada é nada. Faz assim, ó. Inspira, inspira. Dá até um refrigério dentro do cérebro, né? Até o ar que você respira vem dele. Então reconhece. Acordou, Senhor, o seu nome seja louvado. Deitou lá no colchão ortopé, que um mexe, o outro não sente. Dá glória. Tomou um chazinho de camomila lá com a esposa. Senhor, muito obrigado por esse chá. Está lavando louça, glorifica, dá rajada de língua. É sinal que você comeu alguma coisa. Ah, tem que lavar louça de novo. Não, dá glória. Mais uma vez Deus te alimentou. Se Ele alimenta até os passarinhos, não é verdade? Os lírios do campo diz que são mais belos do que as roupas de Salomão. Quanto mais nós, feitos à imagem e semelhança. Eu tenho um gato lá em casa, que a minha inventou de pegar um gato. Uns dias atrás eu falei, ou eu saio ou o gato sai. Então o gato ficou, eu fiquei também. Então esquece o que eu falei. E assim, o gato come ração. É ração. Ele faz xixizinho, cocôzinho. Vai lá o Daniel tirar o xixizinho, cocôzinho lá da areinha dele, das pedrinhas. Ele não se preocupa, pastor Adilson. Eu chego lá, o gato está na cama. Vai dormir. Porque já comeu, já encheu o bucho, já tomou a água dele. Ele trabalha. Deus cuida dele. Faz sentido? Tudo é de Deus. O item 17. Honre a Deus com os seus bens. O texto é Provérbios 3, 9 ao 10. Eu vou ler aqui, você acompanha ali comigo. Honra ao Senhor com o quê? Tem uma outra tradução que diz com todos, Adriana, com todos os seus bens, os seus recursos, e com a primeira o quê? Parte da tua fazenda ou dos teus ganhos. Por que essa escrita está assim? Porque foi transliterado para os nossos dias. Porque hoje eu creio que aqui ninguém tem gado. Alguém tem gado Leroy aqui? Manga larga, tem?
Então, naquele tempo eles trocavam, não tinha dinheiro em espécie. Trocavam uma galinha por ovo, trocavam um cavalo por uma vaca, naquele tempo. Por isso que, aí as pessoas pegam e falam assim, mas nós não somos obrigados a dar dízimo, porque naquele tempo não era dinheiro. Então dá boi, traz um lerói aqui na igreja para sacrificar e fazer fumaça, e tu comer esse boi lerói. Nós temos que abrir a nossa mente, pessoal. Tem que abrir a nossa mente. Esses dias uma pessoa veio me perguntar assim, mandou um zap: pastor, dízimo é lei ou dízimo é graça? Aí eu falei, o que é dízimo para você? O que você entende por dízimo? Vai na Aurélio. Aí a pessoa foi na Aurélio. Eu falei, preciso explicar mais alguma coisa? Ai não, porque eu já entendi. Nós queremos coisas prontas. Dízimo não é lei e dízimo não é graça, dízimo é princípio. E princípio precisa ser cumprido. Honra ao Senhor então com os seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão o quê? E transbordarão do quê? Os teus lagares. Quando você traz aqui o seu dízimo, não sei quantos você ganha, R$500, você traz aqui, R$1.000, R$2.000, R$5.000, não sei. Não preciso saber também, porque eu trago o meu aqui. Quando eu entrego aqui, o texto diz que os meus celeiros serão o quê? Serão o quê? Lê ali. Serão o quê? Fartos ou cheios. Tem alguém que tem celeiro em casa aqui? Alguém que é fazendeiro? Por que a leitura é assim? Porque foi escrito por um pessoal que trabalhava com fazenda, com gado, que tinha celeiros. Ok? Faz sentido? O que o José fala para Faraó? Vai vir um tempo de seca aí, e você vai ter que ajuntar em... É só interpretar o texto. Quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, cai vinho do céu. Olha o que o texto fala aqui, ó. E transbordarão do quê? Os teus o quê? Alguém aqui é vinicultor? Amassa a uva lá, como nesse tempo? É isso que o Senhor está falando para esse povo, nessa cultura, neste tempo. Mas para nós, celeiro é o quê? É a nossa amassadeira, é a nossa geladeira, é a nossa gasolina, é o nosso pão, é a nossa lasanha, é o meu Doritos que eu estou tirando. Falou para tirar, pastor. Falou para tirar por causa do sódio, triglicerídeos, quase 400, né, irmão? O Armando brigou comigo lá no posto lá. E se encheram de vinho o quê? Os teus? Olha o lagar aqui, ó. E o que é o vinho na Bíblia, interpretando? Alegria. É o Senhor, é a alegria do Senhor. Então, quando você coopera com os santos, como Paulo diz aos Tessalônicos, ele fala que há uma alegria no reino do Senhor. Pode ter certeza, quando você consagra a primeira massa, a dízima de todo o campo, né? Da hortelã, do cominho, do endro, enfim, naquele tempo, o que fica na sua mão, ele se torna santificado. Aí a pessoa fala assim, eu já escutei assim, pastor, já paguei o dízimo. Eu falei, mas dízimo não se paga. Agora, vou ficar, não. Aí eu falei assim, mas não é 10% que é do Senhor, é tudo. Você trouxe aqui, ok, honrou o Senhor com as suas fazendas, mas os 90% que ficou na sua mão, você deve a Deus também. Você não faz o que você quiser com ele. Faz sentido? A gente tem que ampliar o entendimento. Aí a Karen falou aqui do pano velho, né? Remendo novo em pano velho e vinho em odre velho. A gente não vai conseguir, vai estourar. Você tem que, puxa, é verdade, pastor. Medita dia e noite. Não é ler, é meditar. Não é escutar, é ouvir. É dar atenção. Ok? E se encherão os teus celeiros e os seus lagares. Você vai ser feliz, vai vir felizinho para a igreja. No 18 aí. Confia em quem? Hein? Está falando aí para confiar no seu emprego, no seu salário, no seu carro, no seu pastor, nos seus amigos. Confia no Senhor. Estamos falando a respeito de finanças, ok? Alguns confiam em carros, Salmos 27, e outros em cavalos. Mas nós o quê? Confiamos em quem? No nome do Senhor, o nosso Deus. Por que em carros e em cavalos? Porque eles guerreavam, eles tinham guerra, né? Os cavalos na frente, as carroças atrás, aquele negócio lá, aí espada, aquele negócio, lança, né? Davi ganhando guerra, ele fala, ó, vocês confiam em carros e em cavalos, mas eu confio no Senhor. Amém?
Quando a gente começa a se debruçar no escrito, a entender a quem foi escrito, quem é o autor, em que tempo foi escrito, em que ocasião foi escrita, a gente começa a entender o que o escritor quer dizer a nós. Nós nos colocamos ali, né, dentro dessa caixa, ou dentro dessa televisão, e começamos a fazer parte desta série, dessa novela. Nós começamos a entender algumas coisas, ok? Agora, se nós só lemos como um livro, revista da Avon, né? Eu quero esse perfume. Vai lá e vai na revista da Avon e faz o pedido. Muitas vezes usamos a Bíblia assim, né? Vou aqui agora estou usando disso. Senhor, a tua palavra diz assim, então. Enfim, 19. Não viva ansioso ou preocupado. Aqui é difícil, hein? Jesus amado, ainda mais para gente que, para nós somos sanguíneos, né? Não viva ansioso ou preocupado. Deixa eu te questionar em algo, você responde para o seu eu, ok? Você já ficou ansioso por alguma coisa? Às vezes o casamento daqui 2 anos, a pessoa começa a ter tremedeira agora, cara. É só contratar a cara que ela resolve para você, amém? 10%, hein, cara? Essa ansiosidade mudou alguma coisa? No momento? Resolveu alguma coisa? Não, porque o tempo não está nas nossas mãos. O tempo está nas mãos de Deus. Ele controla tudo. Eclesiastes 3. Não viva ansioso ou preocupado. Eu sou um cara que eu me preocupo muito. E eu sou um pouco ansioso, irmão. Só um pouquinho ansioso, quase nada. Só que assim, isso não vai mudar o dia de amanhã. O que passou, isso eu falo para a Sabrina e para a Camila. Eu falo assim, o que passou, já foi. Você não consegue mudar nada, você não consegue virar chave nenhuma lá. E nem no amanhã, o amanhã está nas mãos do Senhor. Nós temos planos, né, como seres humanos, né, não moramos na lua, né, ficamos... Não, nós temos nosso dia a dia, o nosso proceder. Mas o amanhã nós não conseguimos mudar. Eu posso mudar alguma coisa hoje, agora. Até eu debruçar essa barriga, né, lá no colchão que o médico tu não sente. Até eu chegar lá eu consigo mudar alguma coisa. Financeiramente, na minha casa, na igreja, no ministério, nos afazeres. Agora depois que eu dormir, só amanhã se eu acordar. Então não adianta, tá ansioso, toma um Pasalix natural lá que você vai passar rapidinho, vai ficar zen. Não adianta nos preocuparmos, porque aquilo que nós devemos fazer e ponto. E aquilo que cabe a Deus Ele já fez. Amém? Não viva ansioso. O texto está quando Paulo fala à igreja de Filipe, né, ou aos filipenses, o capítulo 4, 6 e o 7, e ele diz assim: não estejais o quê? Inquietos com coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede, esse texto é muito bonito, muito forte esse texto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações, a sua psique, as suas emoções, a sede dos seus pensamentos e decisões. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos aonde? Por isso que Paulo fala assim, você está olhando aqui, o pau está quebrando aqui, leva a sua mente cativa. Você fez o que tinha que fazer hoje? Fiz, deita e dorme. Chega na sua casa, dobra o joelho lá, quando você tem o costume de dobrar o joelho lá e fazer uma prece, entregue nas mãos do Senhor o dia de amanhã e dorme, porque nós não vamos conseguir mudar nada. As suas orações e súplicas estejam diante do Senhor. Senhor, aqui está esta situação. Senhor, eu até posso tomar uma decisão, fazer isso, mas Senhor, está nas suas mãos. Senhor, toma o controle da minha vida, toma o controle da minha casa, do meu carro, das minhas finanças, dos meus filhos e filhas. E Deus vai fazer acontecer. Porque Ele é poderoso, né? Para fazer infinitamente mais. Além, aqui você pede um, Ele dá 2, do que nós pedimos e pensamos. Segundo o poder que opera em nós, na pessoa do Espírito Santo, para quê? Para que o nome dele seja glorificado, Paulo fala, amém? Aos Romanos. E eu acho que eu vou conseguir acabar aqui. Se puder subir um pouquinho para mim aí, por gentileza. Deixa eu ver que horas que é aqui.
20/7, nossa, está rendendo. As finanças em relação aos outros. Nunca deva nada a... pastor, mas isso é impossível, eu tenho carro financiado, eu tenho casa financiada, ok. Tem um ditado que diz assim, se você comprou, você paga, né? Não tem como nós não comprarmos algumas coisas. Nós não podemos ficar atolados em dívidas. Agora, nós temos que comprar, é a nossa moeda, né? Tem que comprar pão, vai lá e paga. Se você comprou alguma coisa, paga. Vou pagar daqui a 2 meses, 3 meses. Paga. É isso que o texto está dizendo, ok? E o texto que ele fala é ao Paulo aí. Paulo sempre, né? As cartas dele. Romanos 13, verso 8. A ninguém deva coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Mas às vezes é o contrário, né? A gente deve para todo mundo, menos o amor. Paguem os impostos, 21º item aí. Paguem os impostos. Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, o que? Tributo. A quem imposto, o que? A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Pessoal, o Evangelho do Cristo, ele é tão simples. Às vezes você pega um texto lá, e você começa a ler aquele texto e lê 1, 2, 3, 4 vezes, às vezes você não entende, às vezes você fala, pastor, parece que o Espírito não está falando comigo. Aí você começa a ler com ponto e vírgula, começa a saltar os pontos e as vírgulas. Você puxa a vida, está nas entrelinhas aqui a revelação disso aqui. Faz sentido, sim ou não? Seja fiel com a posse dos outros. Evangelista Lucas, o médico, né? O médico amado. Capítulo 16, o verso 12. Seja fiel com a posse dos outros. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, ou do outro, ou do outrem, quem vos dará o que é vosso? Lucas, ele está falando o quê? Eu pego o carro do seu Zé, a Mercedes dele lá, e eu não cuido desse carro, eu não vou cuidar do meu. Se você, olha o que Lucas fala, se não vos tornastes fiéis, respeitosos, alheios, na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? A Adriana deu algo para me cuidar. Se eu não cuido, ela vai dar novamente? Sim ou não? É o que Lucas está falando. Do cuidado com os outros, do respeito, ao ser recíproco. É isso que Lucas está falando, ok? Como médico amado. E o 23º, cuidado ao ser fiador de alguém. Fiador é o fiado. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Provérbio 17, 18. Provérbios é um pensamento, é uma conclusão. E ele fala, cuidado ao ficar por fiador do seu próximo. Nós estamos falando que você não deve. Não deve. Às vezes o vizinho é mais confiante do que um parente. Não é verdade? Por quê? O que é você ficar fiador? É você ser um calção. É você segurar ou não deixar a vergonha transparecer. Quero comprar um carro, vai. Profetiza, né? Quero comprar um carro. Aí eu falo, Armando, tem como você tirar um carro lá para mim, porque meu nome está restrito? O Armando vai lá e tira um carro para mim de 50 mil reais. Dou 10 mil de entrada lá e vou financiar aí 1.200 por mês. Eu ganho 1.000 reais e vou ter que se virar para arrumar 200, né? Não, mas Deus vai prover, vai sim. Se eu não pago, quem tem que pagar?
O Armando. Porque ele ficou por fiador. Ele é o calção que tapa as minhas vergonhas. Manda achar calção. Calço, é um calço. Fiador é um calço. E o calço pode sair qualquer hora. Então cuidado, porque eu não posso ficar. Eu não fico. Nunca fiquei. Já me pediram várias vezes. Mas nunca fiquei. Não vou falar que eu nunca vou ficar, né? Dessa água eu nunca vou beber. Mas é um pouco salutar. Amém? É, 24. Seja generoso e caridoso. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio o quê? Tem um texto que diz que com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Com a mesma medida que eu medir a Tati, eu vou ser medido. Porque a justiça é uma só para mim e para você. E o texto fala assim, ó, seja generoso. Quando você ofertar algo no seu irmão, que seja de coração, né? E quando você for dar alguma coisa, eu falo você porque eu falo a voz, ok? Eu estou incluído. Não dá aquele sutiã lá sem elástico, amarrado, um monte de nó. Dá um Dademilos bonitinho. Vai dar uma meia, dá uma meia furada. Faz sentido? Eu já fiz, entre aspas, apelo na igreja, não nessa. E a pessoa levou carrinho quebrado, roupa suja. Tem coisa que eu não posso nem falar aqui. Tem coisa que eu não posso nem falar aqui. Então vamos mudar aqui. Seja generoso e caridoso. E busque a igualdade. 25º. Busque a igualdade. Paulo fala à igreja de Corinto, lá na segunda carta, capítulo 8, 14 e 15, ele fala assim: mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra o quê? Supra o quê? Para que Deus te faz abundante? Paulo está falando? Olha, interpretação de texto, você vai questionar o texto, o texto vai te responder. Para que Deus te torna abundante? A resposta está no texto. Meu Deus. Oi? Para suprir a falta do outro. A resposta está no texto. Lembra da redaçãozinha lá? Interpretação de texto. Para que Deus vai te tornar abundante? Para suprir a falta do outro. Não é só para você. Paulo, né, ensinando essa igreja. E haja o quê? Igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve. Isso aqui é muito importante, amados, financeiramente, hein? Isso aqui é uma regra para você não ter falta. Ó, o que muito colheu, o quê? Não é estranho essa fala de Paulo? Ué, mas se eu colhi muito, tem que ter o quê? Mas o que a parte A fala? A abundância é para mim cobrir o outro. Olha que interessante que Paulo fala. O que muito colheu, não teve demais. E o que pouco não teve o quê? Aqui desbanca não sei o que é da prosperidade lá que os doidos falam aí na televisão aí. Teologia da prosperidade. Ei, no reino de Deus é tudo igual, amados. A regra de medir dele é a mesma para mim, a mesma para você. Não adianta usar Mateus para falar. Não adianta. Olha aqui. E o que pouco não teve de menos. Isso é muito interessante. Faça a releitura depois, ou manda para mim o seu zap, porque eu mando para você essas notinhas aqui. Isso aqui é louco. Isso aqui é louco. O que muito colheu, não teve muito. E o que menos também, não teve falta. Porque no corpo somos todos filhos. No reino de Deus não tem filhinho de papai, que um ganha Nike Shox, o outro ganha Bamba. É isso que Paulo está falando no reino, ok? Não nesse, mas no reino é assim.
que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve de menos. Todos comiam e bebiam, todos andavam de carro, todos comiam uma pizza. É isso que Paulo está falando, do reino de Deus. Se o pai come pizza, o filho come o quê? Pizza. É tão simples as coisas de Deus, não é verdade? Às vezes a gente complica muito. Vou falar mais uma vez, se você quiser depois essa notinha aí, me manda o seu zap, que eu te mando no zap, eu te mando no seu e-mail. Está em PDF, ok? Eu prometo que na próxima vez eu trago em PowerPoint, que é só mudar, né? Eu não sei muito mexer nisso, mas o Senhor me dá graça. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça e te prospere a cada dia. Obrigado pela atenção, Deus te abençoe. Amém?